Nai, que história é essa de cultura pop? Não é mais apenas uma conversa fiada? Traz aí o que você vai falar hoje para nossa audiência. Pois é, a gente está altamente sendo influenciado aqui pela Ana Flávia, graças a Deus. Ou melhor, não é melhor falar não graças a Deus, mas graças a Ana Flávia. Bom, gente, hoje eu vou aquele papo, sou ateu, graças a Deus, né? Tipo isso, né? Então, hoje eu vou explorar um pouquinho como a série... Vou entrar um pouquinho na gaveta de Aleu Ehara. Queria que ele estivesse aqui, eu acho que ele ia se divertir um pouco com essas notícias que eu vou trazer. Notícias não, é um paralelo mesmo que eu trouxe. Como que as séries de streaming, elas começam a se tornar um espelho distorcido, mas muito preciso da sociedade. E aí, imagina como essas suas séries favoritas, elas podem estar gerando as conversas que a gente vem tendo aqui, muitas vezes com verdades incômodas que essas séries revelam sobre o nosso mundo, né? Então, como que o streaming está entrando aí nesse composto social e trazendo para a gente esses recados que muitas vezes a gente não gosta de conversar, né? Então, os streamings como Adolescência, né? Para quem viu aqui no Brasil, White Lotus e Severance estão gerando algumas das conversas da sociedade, elas vão além do entretenimento e críticas sociais. Então, pegando o exemplo de Adolescência, o Adolescência, ele fala sobre o pesadelo digital que a gente vive, né? Então, sobre o controle tóxico das redes sociais sobre os adolescentes, que é um problema que a gente vem trazendo sempre aqui, até através do Betito, relativo a problemas de saúde mental pelo excesso de exposição a redes sociais, que é um tema também que a gente trata com recorrência aqui. E aí, o debate urgente, né, o paralelo com a adolescência aqui, que é essa série da Netflix, é exatamente sobre a regulamentação das redes sociais, incluindo algoritmos mais transparentes e medidas para proteger os usuários, né? Tema que foi tratado ali pela Meredith no SXSW também, né, Renatão? Então, olhando para esse filme, olhando para essa série, a pergunta que fica aqui para a gente é: quantas horas por dia você, na atualidade, está gastando em redes sociais? Quantas vezes você se compara aos outros de forma online? Será que a gente está criando uma geração de avatares ao invés de indivíduos autênticos, presos a ciclos viciosos? O quanto isso está influenciando a saúde dos nossos filhos por uma busca de aprovação, né, de identidade? Então, essa é a provocação de adolescência. Quando a gente vai para White Lotus, que é uma série do HBO, ele traz temas controversos como incesto, teologia política e dinâmicas de poder complexas entre classes sociais. E aí o paralelo com a nossa realidade é exatamente o aumento das discussões sobre essas dinâmicas do poder na sociedade, incluindo as questões de privilégio, desigualdade, explorações. E no caso dessa série, especificamente, ela explora como o dinheiro e o poder podem corromper os relacionamentos e perpetuar ciclos de abuso, né? Então, são temas também fortes aí e de verdades incômodas, né? Muitas vezes. Será que a nossa sociedade está pronta para discutir isso? Está pronta para descobrir isso? Ou ela prefere manter essa zona de conforto que muitas vezes a gente se coloca, ignorando desigualdades e injustiças que nos cercam? E, por fim, Severance é uma série da Apple TV que fala sobre a vigilância e o burnout no trabalho, explorando os limites da exploração corporativa e o impacto da tecnologia na nossa sanidade mental. Também é um tema que a gente traz com recorrência aqui, e aí, aportando um pouco aqui de pesquisa, a plataforma britânica Unmind, ela revelou alguns dados relativos à geração Z,
46% da geração Z no Reino Unido, mas eu diria que em outros lugares também, ela escolheria ser demitida se pudesse. E aí 38% afirma ter uma personalidade de trabalho diferente da sua personalidade pessoal, vamos dizer assim, né? E a série, ela retrata exatamente esse futuro distópico, onde os funcionários eles têm memórias divididas entre a vida pessoal e a vida profissional. Até acho que isso não é uma novidade no mundo. Isso é uma coisa que acontece há muito tempo. Mas a pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir é: e vocês? Se vocês pudessem demitir uma parte da vida de vocês, qual seria? Então, essas produções elas estão um pouco catalisando essas conversas sobre toxicidade nas mídias sociais, os efeitos disso na saúde mental dos jovens, o esgotamento no local de trabalho, necessidade da gente repensar modelo de tradicional e bem-estar, tema do Betito hoje aqui, tabus sociais e familiares, né? Então, será que a gente está se tornando mais empático? As séries estão tornando a gente mais empáticos a esses temas ou mais voyeuristas? Será que a gente realmente está aprendendo com esses reflexos ou apenas se divertindo com esse caos, né? Então, minha reflexão de hoje é mais filosófica mesmo e fico por aqui, Renatão.